Olá, hoje nós vamos falar sobre a igreja que ora. Cuidado, a igreja está orando. Nossa, se a gente conseguisse compreender, né, quão poderosa é a oração da unanimidade. É a oração da igreja que junta, sabe? Concorda a respeito daquilo que está escrito na verdade. Como é poderoso o povo de Deus andar em unanimidade, andar na verdade. Como é poderoso quando o povo de Deus abre a boca para ecoar o céu na terra. É muito importante que a gente ande em unidade. É muito importante que a igreja ore. É muito importante que você separe tempo para ser uma voz profética, sabe, nessa geração. Para ser uma voz que profetiza o vale de ossos secos. E a gente vai ver aqui um pouquinho aqui o que aconteceu, né, na igreja de Atos, para a gente ser inspirado, instigado, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a gente possa compreender, né, quão importante é a gente se posicionar nesse tempo em oração. A gente se posicionar nesse tempo para interceder pelas outras pessoas. Então a gente vai ver aqui, né, o que aconteceu com Pedro e João. E eles tinham acabado de curar o coxo. E tem gente que não ficou feliz com isso, né? Então, tem muita gente aí no mundo que não vai ficar satisfeito com os milagres que Deus está fazendo, com a transformação na nossa vida, mas a gente não se move pelo que as pessoas acham ou deixam de achar. A gente se move por fé na palavra de Deus. Deus diz para eu fazer, eu vou lá e faço, eu pratico, eu coloco, né, a mão no arado, no olho para trás e faço exatamente aquilo que o Senhor me dirigiu para fazer. Então tá aqui Pedro e João, eles tinham acabado de curar o coxo. Gente, isso é maravilhoso, né? Uma cura de uma pessoa que há anos não andava, sabe? Tava ali pedindo esmola e o milagre aconteceu, a restauração aconteceu. E é isso que Deus tem pra gente, restauração, alegria, cura, restauração completa, integridade. E aí eles foram confrontados, né? Não, mas que é isso? O Sinédrio tava lá confrontando eles. Não pode fazer isso. Vocês estão fazendo isso por quê? No nome de quem? Tá lá o confronto. Muitas vezes nós seremos, né, colocados num cantinho ali, confrontados, e aí o que a gente vai fazer? Baixar a cabeça ou a gente vai continuar anunciando o evangelho? A gente vai ser ousado, né? Seremos ousados diante das pressões, ou a gente vai abaixar a nossa cabeça e deixar a pressão esmagar a gente? Né? Então, Atos, pega a sua Bíblia aí, é muito importante que você tenha a sua Bíblia, sabe? Sempre perto de você, que você medite, que você coloque a palavra no seu coração, nos seus pensamentos, porque várias coisas vão vir para poder sufocar a palavra de Deus. Mas tenha a verdade perto dos seus olhos, do seu coração, na prática da sua vida, sabe? Se possível, tenha uma Bíblia de papel, anote na sua Bíblia, escreva aquilo que Deus vai falar contigo, sabe? Sublinhe, pinte, coloca uma cor bem colorida, assim, nas partes mais importantes, sabe? Permita, crie um caminho para que Deus possa se manifestar na sua vida através da palavra dele. Então pega aí a Bíblia em Atos 4, vamos lá para Atos 4:18. Depois que eles estavam sendo confrontados ali, né? Pedro e João sendo confrontados pelo Sinédrio. E aí, o que é que eles foram ordenados a fazer? Né? Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha só. E Pedro e João fizeram o quê? Começaram a chorar, né? Falar, mas e agora? O que vamos fazer? Somos pobres coitados. Não fizeram isso. Aí o que eles disseram? Os senhores mesmos julguem se isso é justo diante de Deus. Ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. O que Jesus tinha falado? Vão para todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Curem os enfermos, expulsem demônios. Eles estavam obedecendo, era Jesus. E não esses homens que estavam equivocados, achando que estavam certos ainda. Olha o 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que você tem visto e ouvido? Qual palavra tem sido revelada ao seu coração? O que você tem experimentado de Deus? Dá para ficar calado? Quando a gente está cheio, é impossível a gente ficar calado. Vai extravasar. Mas agora, se a gente está vazio, desculpa, mas não vai sair, não. Se a gente não tem nada de palavra dentro da gente, não vai sair. A gente precisa estar cheio, assim como eles estavam. E aí eles falaram, o quê? Vocês acham... Percebem vocês, olha aí. A gente vai obedecer a Deus ou vocês acham que a gente vai obedecer a vocês? É impossível que a gente fique calado. E aí, 21, depois, eles foram ameaçados, né? Ameaçando-os mais ainda, soltaram
não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Todos glorificavam a Deus pela cura daquele coxo. Ora, o homem a quem tinha sido operado o milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Imagina isso, aquele homem foi curado. Então aqui está esse momento, né? Esses homens de Deus, eles operaram os sinais, foram confrontados, ameaçados, mas continuaram. E a gente vai ver aqui na sequência o que aconteceu no 23, né? Então, quando eles foram soltos, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo os que os principais sacerdotes, os anciãos, tinham falado com eles. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Então, aqui, Pedro e João foram procurar os irmãos e contar as novidades. Fomos ameaçados, tudo aconteceu. E eles se juntaram em oração, começaram a orar. Agora vamos ver o que eles oraram? Então vamos lá. O que eles falaram? Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram vãs coisas. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então aqui, primeiro, eles colocaram assim, o Senhor, eles exaltaram o Senhor, tu, soberano Senhor, fizeste o céu e o mar e tudo que nele há. Então aqui em Atos 4:24, a gente vê uma exaltação ao Senhor. A igreja unânime, os irmãos ali unânimes, eles estavam o quê? Exaltando a Deus. Então vamos para a oração, tipos de oração de adoração. Né? A oração em que a gente foca no Senhor. O Senhor é exaltado, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Né? Na oração da adoração a gente pode ser grato, nós podemos ser gratos. Então aqui o povo de Deus estava exaltando ao Senhor e não exaltando os problemas. Né? Muitas vezes nós somos estimulados pelo inferno a ficar focando e exaltando o problema. Nós não estamos aqui para nos prostrarmos diante dos problemas. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor, que é aquele que tem poder para curar, aquele que faz milagres, aquele que nos ama e pode acabar com todas as operações do inferno em questão de segundos. E o que mais que eles oraram aqui, né? Agora no verso 29, olha só. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, eles pediram ousadia. Então, a oração aqui da unanimidade, eles se juntaram para pedir a Deus ousadia. Falou assim, olha só esse povo aí que está tentando paralisar, olha só para a ameaça deles, concede para a gente ousadia, para que a gente possa fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? E é isso aí, a gente precisa mesmo se colocar diante de Deus, né? Que a ousadia do Senhor esteja sobre o corpo dele, para que a igreja avance, não fique num cantinho, sabe, dentro das quatro paredes, tentando esconder. Não, a gente tem que ir para fora, ide por todo lugar, pregai o evangelho. O próximo passo aqui na oração deles foi que eles experimentaram o poder de Deus. Então, eles estavam ali reunidos, unânimes, estavam orando, buscando o Senhor. E aí, olha no verso 31, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O céu desceu naquele lugar. O Espírito Santo veio sobre eles e a ousadia necessária para pregar o evangelho veio mediante a manifestação do poder de Deus, mediante o Espírito Santo que veio sobre ele. O Espírito Santo é quem nós precisamos, é Deus em nós, nos capacitando para a gente viver os milagres, para a gente operar milagres, para a gente viver o céu na terra. Nós precisamos do Espírito, você precisa do Espírito Santo. Então a gente vê aqui um povo de Deus reunido, orando, e a manifestação de Deus acontece. Todas as vezes que a gente busca o Senhor, a gente não sai vazio, sabe? A presença dele vem, nós somos transformados, situações são transformadas, ousadia vem. Nós precisamos nos achegar com ousadia, com confiança junto ao trono da graça. Não podemos deixar que as distrações desse mundo nos roubem dessa presença maravilhosa. Sabe, tem tantas pessoas que têm escolhido
não congregar mais. Ah, não é importante para mim estar com os irmãos. Ah, eu posso assistir um culto dentro da minha casa. Tem tantas pessoas frustradas com a igreja, decepcionadas com as pessoas e não têm andado em unidade. E essas pessoas têm perdido o poder de Deus, têm perdido a unção que há na unidade. O inferno quer fazer o quê? Fazer divisão na igreja, fazer com que pessoas fiquem dentro das suas casas num puro egoísmo, achando que elas podem viver por si mesmas e tá tudo certo. Mas Deus nos chama para a gente andar juntos como corpo de Cristo. Como pode uma célula ficar longe do corpo? Como vai viver uma célula longe do corpo? Sabe quão é importante a igreja se reunir? Porque um encoraja o outro, um ora pelo outro, né? A igreja junta é tão poderosa. Os filhos de Deus juntos, orando juntos. É isso que a gente precisa, sabe? Então é isso, se você tá na sua casa, você tem desistido de congregar, é tempo de acordar, desperta tu que dormes, vambora, é tempo da gente andar junto, né? Ó, quão melhor é dois do que um, porque se um cair, o outro vai levantar o outro. E se você está frustrado com pessoas, é tempo de liberar perdão. Ninguém é perfeito, libera perdão, porque é isso que a palavra nos instrui a fazer. Nós somos perdoados na cruz do Calvário, então nós temos perdão suficiente na nossa vida para que a gente possa perdoar as outras pessoas. Então libera perdão aí, vambora. Unanimidade, unidade, é isso que a gente precisa. Então a gente vê coisas maravilhosas acontecendo aqui na igreja de Atos. A gente vai ver algumas situações, né? Então, quando a igreja se reúne, né, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está ali, né? Então a gente vê a cura desse coxo. Pedro e João estavam indo orar, e aí estava esse homem lá, esse coxo. Eles fizeram o quê? Ignoraram, né? Nem olhou para ele, deixa lá. Não. Eles foram movidos de compaixão, tanto quanto Jesus era movido por compaixão. E eles ministraram palavras sobre a vida desse homem, palavras de salvação, de cura, e esse homem foi resgatado. Então, quando você se reúne com outra pessoa, quando você está disposto, sabe, a orar por outra pessoa, milagres acontecem. Outra coisa também que a gente vê, ó, Atos 6. Atos 6 tá falando assim que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Então a palavra se espalha, né? A verdade se espalha. Mais e mais lugares vão conhecer Jesus como Senhor. A gente vê também o poder da oração, né? Quando Pedro estava preso. Então ele estava ali naquela prisão e a igreja estava fazendo o quê? Estava orando por ele. A igreja estava lá intercedendo pela vida desse homem. E aí o que aconteceu? Um anjo chegou lá e a libertação aconteceu. Milagre aconteceu. Preso. Pedro estava preso, mas foi liberto. A igreja estava orando por ele. E a gente vê também em Atos 13, vamos lá, abre sua Bíblia aí em Atos 13. Atos 13, no verso 2. Está escrito assim: quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, tá falando aqui, né, que na igreja de Antioquia, logo no verso 1, né, tinha lá os profetas e mestres, e aí tinha lá essas pessoas que eram profetas e mestres. E eles estavam fazendo o quê? Adorando o Senhor e jejuando. E então o Espírito Santo separou exatamente Barnabé e Saulo para uma obra específica. Quando a igreja se reúne para buscar o Senhor, as direções vêm, as chamadas se cumprem, os olhos do coração são iluminados. Olha quão importante é a gente ter uma vida de relacionamento com Deus. Cuidado, a igreja está orando. Quando a igreja ora, milagres acontecem, chamadas são reveladas, ministérios acontecem, pessoas são abençoadas. E aí a gente vê também pessoas resgatadas de forma sobrenatural. Quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, né, eles tinham ido para orar, e eles foram presos. E lá na prisão, eles não estavam reclamando, eles estavam orando, adorando ao Senhor. E daqui a pouco o chão tremeu, as cadeias caíram. É isso aí. Não perca tempo. Ore. Se reúna com mais pessoas, tenha uma vida de oração. É tão importante a oração da concordância, que você se reúne com uma outra pessoa e concorda a respeito de algo, sabe? Se reúna com a sua igreja para orar. Qual é o motivo de oração do mês? Por quem vocês estão orando? Qual é o propósito? Se reúna, porque quando a gente busca a Deus, sempre tem a resposta dele.
Cuidado. O inferno tem que pensar, cuidado, a igreja está orando. O inferno tem que ver isso na nossa vida. A igreja está orando. A igreja não está dividida, não tem facção. A igreja está unida, unânime, buscando ao Senhor e manifestando a glória do Senhor, o poder de Deus sobre a face da terra. Um abraço para você.